Pois é, sejam então bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma hora de emissão em continuidade aqui na ABC Portugal. Hoje, e como eu disse, temos como convidado António Gameiro, que é o presidente da Comissão Política Conselhia de Orem, recentemente eleito, se a memória não me falha, a 1 de fevereiro, penso que foi esse o dia das eleições. Tinha como lema a sua candidatura um novo rumo por uma nova política municipal. Era este o lema. E agora eu perguntava-lhe se o abandono da política ativa por parte de Paulo Fonseca se deixou o PS Orem órfão e sem soluções válidas nestes anos. E antes de mais, bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia, Paula, a todos os eleitores. Queria, todos os ouvintes, queria dizer que... Esse é o hábito, dirigir sempre às pessoas como os eleitores, não é? Eleitores, e os ouvintes são eleitores, claro. Ouvintes, eleitores, cidadãos, conterrâneos. No fundo, a pergunta pressupõe de que o PS dependeu ou dependeria de uma só pessoa durante todos estes anos. Ora, o Paulo Fonseca, quando chegou ao PS, o PS já existia aqui no Conselho de Orem, e depois do Paulo Fonseca ter deixado de estar na política ativa, continua com aqueles que cá estavam. Portanto, eu, como outros, temos dado esse testemunho, e a minha eleição como Presidente da Conselhia é mesmo também um forte exemplo desse empenhamento dos militantes do PS no Conselho de Orem, de olharem para a atividade política como também uma expressão da cidadania, que é todos juntos temos força, temos ideias, somos capazes, queremos o melhor para o Conselho e, portanto, a plataforma ideal para poder trabalhar a favor das populações é através do PS. E, portanto, isso não deixa de ser significativo e sintomático de que não estamos na dependência de nenhuma figura. Mas durante alguns anos o PS era PS Paulo Fonseca. Sim, porque foi criada uma estratégia para conquistar a Câmara Municipal assente nesse pressuposto, e porque de facto o Presidente Paulo Fonseca é uma figura incontornável do Conselho e um político de exímia qualidade, muito diferenciado de todos os outros, com uma capacidade de ação política, de desempenho político daquilo que são as necessidades competenciais que a Câmara exigia, e ao mesmo tempo também uma figura singular, porque sempre bem disposto, amigo de toda a gente e com uma benevolência e uma capacidade de análise das situações ímpar. E, portanto, é natural que ao longo desse tempo essa personalidade e essa pessoa, que é meu amigo e quem eu faço questão de continuar a ser amigo, tenha desempenhado essas funções com essa tutoria, digamos assim, sobre o PS, que todos nós, mesmo aqueles que podiam ter outros palcos aqui no Conselho ou fora dele, sempre respeitámos, porque era a forma também de potenciar que ele pudesse desenvolver o trabalho a que se propôs desde muito cedo, que tinha essa aspiração de ser Presidente da Câmara de Orem. O lema da sua candidatura à Conselhia era um novo rumo por uma nova política municipal, e deixou ao fim e ao cabo o cargo que desempenhou durante os últimos anos de Presidente da Distrital para se dedicar à sua terra. Foi isso? Pelo menos era isso que anunciava na sua candidatura? Sim, quer dizer, eu acho que... Para lhe dar um novo rumo a este PS... O tempo tem sempre que nos fazer refletir sobre aquilo que é a nossa ação enquanto humanos. Nós estamos aqui em média 77 anos de vida, é a média anual, pelo menos a média para o homem, não é? E, portanto, média de anos para a vida humana, e tem que se refletir acerca daquilo que queremos fazer em cada momento. E eu, depois de ter estado 8 anos ao serviço daqui da Distrital do PS em Santarém, achei que havia que olhar também para Orem de novo, pensando que o PS precisava de mudar de rumo, precisava ter uma atitude mais aberta, mais próxima, mais presente, e por outro lado refletir se eu tinha ou não tinha esse tempo. E achei que agora sim é um tempo, porque tenho uma carreira académica
completamente estabilizada, do ponto de vista político, estando eleito deputado na Assembleia da República por mais 4 anos, estarei, portanto, não tendo esses encargos distritais, estarei mais livre, e ao mesmo tempo houve também um apelo de vários militantes destacados do PS que achavam que isto devia ter um novo rumo, e eu também achava, e portanto, um novo rumo para o PS, mas não só para o PS, um novo rumo também na construção de uma alternativa sólida eu não lhe vou chamar à falta de rumo, mas pelo menos ao desarrumo que se vê de quem gera o município, e portanto nós precisamos, nesse sentido, de criar uma estratégia, de criar uma reflexão estratégica sobre o Conselho, e somos capazes de o fazer no PS. Portanto, eu digo um certo desarrumo que passa ali pela atual coligação PSD-CDS, porque ainda agora foi anunciada a criação de uma convenção para pensar a estratégia para o Conselho de Orém. Ora, eu julgo que quem está a gerir a Câmara devia ter pensado nisso antes de ir para lá. Portanto, eu jamais poderia ir para Presidente de Câmara sem levar um plano estratégico comigo para um plano de ação a 4, 8 ou 12 anos, com cabeça, tronco e membros, não é? No fim de lá estar, ir refletir sobre a estratégia, porque isso só demonstra que de facto Orém está parado, porque não há estratégia, e portanto é uma gestão casuística. Mas eu assumi essa moção, uma moção que tem 12 páginas escritas por mim, refletidas com outros militantes do PS, no sentido de fazer uma primeira análise SWOT, pontos fracos e pontos fortes do Conselho, e ver nos pontos fracos onde é que nós temos que atuar, e nos pontos fortes o que é que nós podemos ainda melhorar, porque sem isso não é possível criar as bases para se poder pensar numa estratégia. E uma estratégia tem a ver com um fim para o desenvolvimento humano, um fim para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, um fim para que haja atração de pessoas, em primeiro lugar, segundo, de investimento. Porque nós vemos que os concelhos mais populosos do Médio Tejo, todos, sem exceção, estão a perder, em média, cerca de entre 750 a 1000 pessoas por ano. Isso tem a ver com a decalagem entre nascimentos e nascimentos, falecimentos e nascimentos, mas também tem a ver com uma certa falta de atratividade destas cidades para poderem cativar outros de outras regiões para o seu interior. E, portanto, é preciso que se pense que não há emprego sem empresas, mas também não há empresas sem pessoas. E, portanto, as pessoas são sempre o fundamento, são o substrato social básico, não é só na família, é também na sociedade, é também na política em geral e nas políticas públicas em geral. E é para elas que se deve olhar, em primeiro lugar. E, portanto, eu acho que nós fizemos bem a fazer essa primeira análise básica, que agora será desenvolvida. Irá haver, a partir do início do verão, uma convenção autárquica que está a ser pensada com uma abrangência muito larga e também do ponto de vista territorial, com iniciativas nas principais localidades do Conselho, para haver discussão com as populações sobre aquilo que nós queremos, de modo que em maio do ano que vem nós possamos ter esse plano estratégico, essa ideia geracional e geradora de mudança, mas de uma mudança na continuidade, porque hoje, se tivesse que haver um slogan para a Câmara Municipal, seria para fazer o que os outros não são capazes de fazer, porque não é do ponto de vista da gestão municipal que há uma crítica do PS a esta gestão, a não ser por uma falta de capacidade de realização, porque relativamente à poupança, o Sr. Presidente da Câmara aí dá cartas, porque é muito poupado. É poupado, a meu ver, até demais. Mas referi também pela oposição no Executivo Municipal que a coligação no poder se limita a dar sequência aos projetos que foram herdados pelo PS. Até que ponto é que isto é verdade?
É verdade, numa boa parte e numa grande parte, sobretudo nestes 2 anos e meio, foi essa a verdade. Não há mais nenhuma obra, a não ser aquelas que estavam candidatadas no PEDU. E quanto a isso, acho que os meus colegas vereadores na oposição na Câmara Municipal têm andado bem a sublinhar isso. Mas não é só, a Câmara Municipal tem feito mais obras, pequenas obras. Agora, o que é verdade é que a Câmara Municipal hoje goza de uma capacidade financeira de endividamento líquido acima dos 30 milhões de euros, tem uma dívida hoje já abaixo, de acordo com as contas do ano passado, abaixo dos 9 milhões e meio de euros, e não se percebe, tendo um serviço de dívida tão baixo, havendo para parte do Sr. Presidente da Câmara, quando era oposição entre 2015 e 2013 e 2017, sempre uma certa arrogância de que os outros não faziam e de que ele era capaz. Eu, em 2 anos e meio, se fosse Presidente de Câmara, já tinha projetado um pavilhão municipal desportivo para a cidade de Orem. Já tinha, por exemplo, feito aqui alguma requalificação de estrada, por exemplo, no acesso do IC9 aqui à cidade. Acho que em Fátima já havia 2 ou 3 obras que estavam no papel já no tempo do Paulo Fonseca e que teriam sido feitas. O maior exemplo é que, por exemplo, o Presidente de Câmara disse logo em dezembro de 2017 que não estava de acordo com a qualificação da Avenida João 23, portanto, a Avenida do Estoril, em Fátima, e, portanto, suspendeu um protocolo que veio à Assembleia Municipal para ser assinado, para ser aprovado pelos deputados municipais, de 800 mil euros com a Infraestruturas Portugal, que é a dona da estrada e que a passaria para a Câmara, e agora, 2 anos e meio, veio outra vez com o mesmo, e dizendo que o dinheiro não chegava para a obra. Agora também não chega para a obra, mas perderam-se 2 anos e meio e a obra podia ter sido feita. E, portanto, eu acho que Orem precisava, de facto, de uma visão mais rasgada. Eu, se fosse Presidente de Câmara, já há muito que teria mandado fazer os projetos para a revitalização das 356, pelo menos nos certos troços. Ela não vai ser... Ninguém pede também que ela seja feita toda de uma vez. O Sr. Presidente da Câmara optou por fazer aqui um projeto entre o IC9 e a zona industrial de Casal dos Frades. Bem, claro, um troço importante, 1,9 km, estamos de acordo. Mas porquê é que não temos dinheiro, não mandamos fazer já o projeto entre a Freixianda e Rio de Couros? Porque é um troço de estrada de cerca de 4 km que não tem casas, é facilmente aberto, pode ser mais facilmente alargado, é um projeto fácil de desenhar, e se se pensa, de facto, fazer uma zona industrial na Freixanda, como se diz, se pensa, porque eu tenho dúvidas que se faça ou que se pense fazer, não, acho que é mais um bocadinho de propaganda ainda nesta fase do que verdadeiramente ideia sobre isso, pelo menos da forma como o processo tem sido gerido, eu julgo que esse projeto devia estar a ser feito, assim como também mandar fazer entre o Rio de Couros e Caixarias. Porque não é para fazer este mandato, mas mandando fazer o projeto este mandato, eventualmente não sabe se no próximo quadro comunitário de apoio vamos ter ou não dinheiro para estradas. Mas a Câmara tem capacidade de endividamento. Eu acho que as populações do norte do concelho, que se fala há tanto tempo nelas, precisam de um sinal claro de que se aposta naquelas localidades para fixar a população, para que as pessoas se mantenham nas suas terras, para que tenham mais qualidade de vida. E para isso a Câmara tem que gastar dinheiro. Eu não vislumbro porque é que a gestão municipal tem que ser sempre só de poupança e não tem que ter um momento de assunção de responsabilidade, que estamos a aumentar a dívida da Câmara, mas é a favor das populações. E é porque a Câmara tem receita todos os anos que permite pagar a dívida e sobra muito dinheiro. Portanto, a Câmara não tem hoje problemas nenhumas de gestão financeira. A Câmara tem uma dívida das mais pequenas do Distrito, tem um dos maiores orçamentos do Distrito, e tem uma sustentabilidade social assente nas nossas empresas e na vitalidade da nossa economia local, que garante receita, porque há construção, porque há emprego, porque as pessoas estão, digamos assim, motivadas a desenvolver essa atividade económica, essa atividade social aqui no concelho. Por isso é só criar as condições para isso. Agora, de facto, esta estrada A356 é um bom exemplo daquilo onde se devia investir algum dinheiro, não estou a dizer passar agora o investimento de 9 milhões para 60 milhões, como se já fez uma altura, gastando dinheiro em coisas que ainda não se perceberam bem porquê. Mas acho que gastar mais 3, 4, 5, 6 milhões de euros para 2 ou 3 obras centrais, ou então só para aquela, se pensar nisso, acho que isso teria o aplauso de toda a gente e o nosso voto favorável, mas não se vê capacidade de liderança nessa matéria. Então, que leitura é que faz das políticas do Executivo liderado por Luís Albuquerque?
Acho que é um bom punhado de boas intenções. Acho que, por exemplo, a semana passada entrei ali, na segunda-feira passada, na Startup Orem. Estavam lá 3 pessoas dentro. Daqueles gabinetes todos que foram inaugurados com grande pompa e circunstância, com um protocolo, com um NERSAN e tal, deixando a Assise de fora, por exemplo, que é uma coisa que ninguém entende, nós olhamos para lá e a capacidade de atração da Câmara Municipal para novas empresas, para startups, é aquela que ali está. É diminuta, é muito diminuta. Dir-me-ão, mas só passaram, ainda não foi há um ano que foi inaugurado e, portanto, sim, mas quando nós nos pomos a gastar dinheiro do erário público para criar uma determinada política pública, temos que ter capacidade depois de a concretizar na sua totalidade. Não podemos deixar fazer instalações é onde é mais fácil. Foi fácil fazer as instalações, uma contratação, contrata a sua empresa, faz as instalações. Mas depois a seguir é preciso ter capacidade de atração, é preciso capacidade de mobilização, e eu não sinto no Executivo Municipal ninguém com essa capacidade de fazer a intercomunicação com os jovens, com aqueles que se estão a apetrechar do ponto de vista académico, até do ponto de vista empresarial, que estão a iniciar as empresas, de as atrair para ali. Nem senti, por exemplo, que Orem tivesse feito uma coisa que já devia ter feito há muito tempo, que era aprovar um regulamento de incentivos à atividade empresarial, com cabeça, tronco e membros, como a Abrantes tem, não é? Torres Novas tem, e que nós aqui não temos, e que devíamos ter, para que essas pessoas saibam que irão pagar menos impostos, que terão uma certa ajuda do ponto de vista da comunicação, uma ajuda do ponto de vista da instalação, da gestão diária, quer contabilística, quer da informação que chega, com uma telefonista, uma recepcionista, etc. Nós não ouvimos dizer nada sobre isto. Portanto, criou-se a startup, uma ideia, bem aí a startup. E parece hoje aquelas ideias fugazes do Facebook ou daquelas mídias muito sensacionalistas, em que aparece hoje uma imagem, tenta-se fazer um boneco, ficar bem visto na fotografia, depois esqueceu-se essa política. Portanto, é uma das políticas que esse tipo de coisas. É um bom punhado de opiniões, de ideias, que já se assumiu que não tem estratégia, porque senão não se ia criar um grupo para definir a estratégia para o Conselho de Orem, e que, de facto, mereceria outra atenção por parte do Executivo Municipal. É uma das políticas deficitárias deste Executivo? Há outras? Há várias deficitárias. Nós temos que olhar para aquilo que é o Conselho de Orem. Olha, eu recordo-me sempre das declarações de voto do atual Presidente de Câmara e de mais vereadores na oposição contra a excelência social no Conselho de Orem. E de facto tinham razão. Eles eram contra e hoje mantêm-se contra. Porque acusavam, por exemplo, o Executivo do PS de que estava a comprometer as finanças municipais. Ora, as finanças municipais pagaram as comparticipações a 70% de todas as IPSS que quiseram fazer lares de idosos ou creches, e a Câmara pagou em 5 anos, entre 2012 e 2017. Em 2017 não tinha dívida nenhuma dessas. Portanto, o atual Executivo não herdou €1 para pagar desse planeamento financeiro. Mas para isso é preciso fazer planeamento e ter capacidade de risco e de assunção de compromissos, porque verdadeiramente com a dívida que herdámos em 2009 foi mesmo o cumprimento de uma opção estratégica que estava no nosso plano de desenvolvimento para o Conselho de Orem, de apostar na área social e na excelência social. Portanto, o lar que está hoje em Urqueira, o lar que está na Rua de Maria, numa boa parte, aquilo que foi feito no apoio ao domicílio no Casal dos Bernardos, o apetrechamento do lar da Lagoa do Voradouro, etc, 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 tudo isso teve a ver com a capacidade de endividamento que a Câmara tinha e tem para poder cumprir. A área social hoje está completamente abandonada. Não há. Eu fiz aqui antes das legislativas um périplo de um dia inteiro por 8 IPSS, todas se queixaram de que não havia novidade nenhuma relativamente à área social, que não havia nenhuma atitude da Câmara e que a Câmara não tinha ideia do que fazer. Agora vem aí o PARES, não é? Um programa para que as IPSS voltem a poder candidatar-se a fundos do Estado, do Orçamento de Estado, para aumentar ou para expandir ou para criar novos lares.
Ainda não se sabe o que é que a Câmara Municipal pensa sobre isso, mas eu espero, e faço aqui um apelo, que a Câmara tenha uma atitude proativa desta vez e que ajude a que algumas das instituições possam ter também uma ajuda na ampliação ou na requalificação ou até na criação onde ela se justificar, sendo certo também que o Concelho de Orem diga-se a verdade, é o Concelho que tem mais instalações sociais do Distrito de Santarém e, portanto, nós, desse ponto de vista, estamos relativamente bem servidos, embora a gente saiba que é uma procura que continua a crescer em razão da demografia e em razão do crescimento populacional do Concelho e do país. E, portanto, isso, e temos a atratividade de muita gente que quer vir para Fátima, que ocupa muitos lugares e até para outros lares de outros sítios, que, de certa forma, depois obriga a um esforço financeiro por parte das instituições para terem mais vagas para aqueles que são sócios dessas associações ou dessas IPSS e que têm direito a também conviver com os demais na idade mais madura da vida. Os eleitos do PS, neste momento, na Câmara Municipal, a chamada oposição, representam o PS que agora lidera? Sim, representam. Nós, aliás, tenho o gosto de ter como amigos e como colegas de partido há muitos anos os atuais vereadores. É verdade que os vereadores que estão hoje no exercício de funções são pessoas com características e com profissões que lhes ocupam muito tempo, mas têm feito um excelente trabalho, se calhar pouco divulgado, e representam o PS que eu lidero porque têm assumido uma postura construtiva, mas ao mesmo tempo de denúncia daquilo que não pode ser feito. E às vezes mal compreendidos, porque quando a Câmara Municipal herdou o projeto para fazer, por exemplo, o mercado do peixe na Freixenda, herdou com 240 mil euros de orçamento. A dado momento leva uma proposta à Câmara para gastar 560 mil. E os vereadores do PS abstiveram-se fazendo uma declaração, pois o PSD e o CDS passaram a divulgar que os vereadores do PS são contra o mercado do peixe da Freixenda, ou aquela obra. Ora, isto, de facto, devia ter levado o PS na altura a reagir de uma outra forma mais enérgica, que não reagiu, deixando passar, ou passar, pelo menos para alguma população, essa ideia que não faz nenhum sentido. A ideia de requalificar o mercado e o projeto de requalificação do mercado da Freixenda é do PS. Portanto, nós não estávamos contra. Não se percebia porque é que aquilo passava de 240 mil euros para 560 mil. E agora, nesta última Assembleia Municipal, ficou claro. É que o Sr. Presidente da Câmara disse que pôs lá uma máquina para tirar fotografias aos turistas que aí vêm, e que essa máquina custou 55 mil euros, e depois acabou por dizer que o software custou mais 90 mil, e depois que mais um conjunto de apetrechos de ligação à internet, software para isso, e etc, custou próximo de 150 mil euros. De facto, percebe-se que seja uma opção da Câmara Municipal. Não se percebe bem é porque é que a Câmara Municipal não optou em pôr esse mecanismo ao serviço do turismo, em primeiro lugar, no sítio onde temos mais turistas, em Fátima, e depois a seguir em Orem, no Castelo, e depois a seguir, talvez, no Agrual. Agora, junto ao mercado do peixe da Freixenda, com todo o respeito que eu tenho pelos freixandenses e pela gente do Norte do Concelho, de onde eu sou oriundo, nós temos que, de facto, olhar para esta realidade que ninguém entende. Eu penso que 99% da população do Concelho, incluindo aqueles que são da Freixenda, não percebem para que é uma máquina para turistas na Freixenda, a não ser que o atual Executivo tenha descoberto agora uma fonte de atração de turistas para a Freixenda. Agora, eu gostava de dizer que esse é um exemplo daquilo como, de forma séria, de forma íntegra e construtiva, os vereadores do PS têm estado na Câmara Municipal. Portanto, eu acho que a política hoje não se faz com o bota abaixo e com o dizer mal. Eu acho que a atual Câmara, tem feito coisas que, a meu ver, do ponto de vista dos princípios, estão bem feitas. Depois acho que há falta de capacidade para as concretizar. Acho que ficam a meio, ficam mal pensadas, ficam mal concretizadas e, repare, há 1 ano e meio a Câmara anunciou que ia fazer uma ciclovia entre Fátima e Orem. Onde é que está o projeto dessa ciclovia? Ninguém sabe.
Portanto, eu acho que quando se anuncia uma coisa, tem que se ter a certeza de que já se tem um esquiço, um esboço, para dizer, olha, mais ou menos por aqui, agora estamos a estudar, e 1 ano e meio depois ainda não há projeto, não há concurso, ninguém sabe nada. Há muitas ideias destas. Há um compromisso, por exemplo, relativamente à freguesia de Urqueira, de requalificar o largo da Feira dos 5, transformando num largo Adão Vasconcelos, em homenagem ao ex-presidente da Junta de Freguesia. Onde é que está o projeto? Ninguém sabe. Quando nós olhamos para Caixarias, a Câmara mudou agora o horário dos autocarros entre Fátima e Caixarias, mas esqueceu-se foi de acertar esses horários com os comboios. Neste momento as pessoas chegam a Caixarias, ou chegam a Caixarias aos 20 de Fátima, ou chegam a Caixarias de comboio e não estão autocarros. E, portanto, tem que se perguntar, isto é para quê? Mudou-se os horários porquê? Se eles estavam acertados com os comboios. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que são feitas que não se percebem bem e que, a meu ver, não estão bem. Agora, por exemplo, a startup é uma excelente ideia, eu estou de acordo. A requalificação da estrada entre a Cidícia 9 e a Zona Industrial Casal dos Bernardos é para fazer. Tem o nosso apoio completo. Agora, são obras que são necessárias e são coisas que necessitam de ser concretizadas. Não se pode abrir umas instalações a dizer startup, com um letreiro a dizer startup e depois não há startup nenhuma, não é? E, portanto, nós precisamos de fazer também uma reflexão conjunta, porque são bens do município, são também reflexos da nossa vivência aqui na cidade de Orem e que precisam de ser trabalhadas de modo distinto que não estas, não é? Nós, ainda agora uma outra ideia, uma outra questão de concretização. O Paulo Fonseca e o PS deixaram 3 milhões de euros de fundos aprovados no programa específico para isso, de saneamento e águas em Fátima. Assim como Mata Cercal. No caso de Fátima, o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer na Assembleia Municipal que começaram a obra pelo telhado. Porque agora é que descobriram que no projeto havia estações elevatórias que estavam no meio dos terrenos e era preciso mudar e tal, e então andaram a fazer uma prorrogação do contrato, não é? Que já devia ter terminado, para que a empresa ainda tenha espaço, do ponto de vista contratual, para poder fazer a obra. Mas demoraram meses e meses e meses, com as pessoas a ter ali poeira à porta, e etc, etc, etc. E ainda hoje andaram lá a tapar essas valas com alcatrão e tal, mas aquilo ainda precisa levar depois, com certeza, um tapete definitivo para que as estradas tenham qualidade. Mas, de qualquer maneira, são este tipo de situações que eu acho que se está a fazer, de facto, o que a Câmara anterior tinha deixado feito e que o PS tinha planeado, e relativamente àquilo que são as ideias do PSD e CDS para Orem e para o seu Conselho. Temos muitas dúvidas porque nós andamos nas freguesias e agora dentro de um mês vamos voltar a estar todos os sábados numa freguesia diferente. Nós vamos encontrar uma mão cheia de nada, porque eu ando aqui de carro vários dias pela semana no Conselho de Orem e não encontro obras em lado nenhum, não é? E portanto nós temos a noção de que a Câmara faz de facto um orçamento de 40 e tal milhões de euros, quando o real andaria à volta aí dos 37, 38, relativamente à receita. Empola-se a receita para se conseguir fazer um orçamento maior, põe-se um conjunto de facto eleitoralista e propagandístico muito grande de obras, mas depois no fim o Sr. Presidente da Câmara acaba de anunciar que agora na próxima Assembleia Municipal de Abril vamos aprovar um saldo de gerência de 9 milhões de euros. Ou seja, a Câmara, desses 47 ou 46 milhões de euros, 9 não os executou. O que quer dizer que aquilo que lá pôs a mais foi mesmo só para fazer propaganda e deixou de executar 9 milhões de euros que podia ter executado a favor das populações e, portanto, já vai em 4... Mas há bocadinho disse que o Presidente da Câmara tinha que fazer justiça, era muito poupado e conseguia poupar mesmo. A poupança que está hoje nas contas refletida é à volta de 1.400.000 euros e isso deve-se a essa atitude muito rigorosa, eu até acho, em muitos aspectos, demasiado rigorosa de fazer a gestão municipal. Porque quando normalmente nós estamos preocupados com custos das penas e do papel e disto e daquilo, não temos tempo para nos preocupar com os projetos que devíamos ter para Orem,
com as ideias centrais que devíamos ter para desenvolver, de ter tempo para ir a reuniões, de bater à porta deste, daquele e daquele outro para nos ajudar, de ir até copiar outras ideias de outros municípios, porque também é uma boa prática de benchmarking, que é olhar para aquilo que os outros estão a fazer melhor e aproveitar essas ideias para nós, para também as podermos dar a favor das nossas populações. Tudo isso são atitudes que demoram tempo, que levam tempo, que é preciso contactos, e portanto quando se tem uma gestão muito manicaísta, muito personalista da gestão municipal, pode-se ter essa poupança toda, e eu regozijo-me por isso, como oriense. Acho que a gestão pública precisa sempre de rigor. Eu já por lá andei e dei esses exemplos. Agora, de qualquer maneira, acho que é preciso mais do que isso, é preciso uma visão mais rasgada, mais à la longue, e ser capaz de olhar para o futuro a longo prazo e não a curto prazo, projetando aquilo que será a cidade ideal. Foi daí que Platão e outros nos ensinaram, do ponto de vista da filosofia, a estudar e a refletir as ideias que hão de fazer o futuro. E, portanto, quando nós pensamos numa determinada atividade ou numa determinada ação, temos que projetar não só aquilo que é ela própria, mas as suas consequências. E a gestão municipal é muito isso, é olhar para aquilo que é necessário fazer e acomodar as consequências que isso tem para que as populações usufruam dos bens públicos que o dinheiro público dos nossos impostos potencia na democracia, coisa que noutros regimes não acontecia nem acontece. O facto de ter sido durante 8 anos presidente de uma distrital, neste caso a distrital de Santarém, e lidar de perto com todos os municípios, dá-lhe alguma margem para poder tirar ideias, já que acabou de dizer que às vezes é preciso copiar aquilo que está bem noutros concelhos também. Isso é uma vantagem, uma mais-valia para o PS Orem, ter agora um líder que conhece muitas realidades? Sim, claro, eu tenho uma vasta experiência política e tenho, sobretudo, a sorte de ser amigo dos 21 presidentes de Câmara do Distrito de Santarém, com quem trabalhei afincadamente com todos, independentemente dos partidos, e onde também, internamente e dentro do partido, pude aprofundar a qualidade da gestão de muitos dos autarcas do PS e a visão que eles têm abrangente, com uma dimensão social, com uma dimensão económica, com uma dimensão política, que nos ajudou sempre a refletir acerca destes assuntos. E eu quero dizer uma coisa, eu acho que Orem não fica atrás de nenhum desses concelhos. Portanto, o Orem tem uma vantagem, que é a sua capacidade económica, o seu potencial de desenvolvimento económico, que muitas terras gostariam e invejam aquilo que temos. Mas Orem perde, por outro lado, se tiver e se continuar a ter uma gestão demasiado fechada sobre si mesma, olhando só para o seu umbigo, e não tendo a capacidade de perspectivar uma outra visão mais ou menos parecida com aquilo que é feito de melhor noutros concelhos, porque isso, de certa forma, restringe a capacidade de podermos e diminui a capacidade de podermos almejar a um desenvolvimento maior, adequado e potencialmente proporcional àquilo que é o potencial económico, porque eu acho que nós devíamos ter uma outra capacidade de puxar a carroça aqui do distrito, porque temos condições para estar muito, muito acima da média de todos os concelhos e até de todos os concelhos de forma absoluta, porque apesar de Santarém ter 80 mil habitantes, nós estar mais próximo de Lisboa, etc., e ser uma capital da reconquista de Portugal, nós tivemos desde muito cedo aqui na história uma importância geoestratégica determinante e temos hoje um potencial com o altar do mundo em Fátima que mais ninguém tem. E, portanto, esta realidade devia nos levar a uma outra elevação, um outro patamar das políticas públicas em Orem que permitisse uma outra qualidade da ação e da intervenção da Câmara Municipal na sociedade, coisa que infelizmente não tem acontecido nestes 2 anos e meio. E queria dizer isto porquê? Porque quando nós olhamos para aquilo que se passa de melhor aqui à volta, de facto, nós podíamos retirar algumas ideias. Eu, por exemplo, eu não concebo muito bem que nós tenhamos o altar do mundo, que
o Natal seja a comemoração do nascimento de Jesus Cristo e que em Fátima não se passe absolutamente nada, a não ser umas luzes. Eu acho que a semana do Natal devia ser a semana por excelência da vinda dos católicos a Fátima, para termos no Paulo VI o concerto da Gulbenkian, para termos exposições ao mais alto nível do ponto de vista internacional, para termos, se calhar, o melhor circo do mundo em Fátima e não na Expo ou em Belém, para termos a atratividade simbiótica que leva à reflexão espiritual, à volta também de um conjunto de atrações que permitem que as pessoas se sintam bem, que ocupem a hotelaria de Fátima, numa época em que Fátima está na baixa sazonal e pior daquilo que se passa no turismo de Fátima. Eu não consigo entender muito bem como é que se pode pensar Fátima sem pensar uma agenda cultural municipal a tempo inteiro em Fátima. Porque nós temos que pensar que temos que ter um maior em claro. No anterior executivo tivemos anos seguidos aqui o nosso cineteatro sem um dia livre para podermos, sobretudo aos fins de semana, para termos outras atividades, e havia uma luta entre as associações para estar ali porque se sentiam bem, porque tinham em muito boas condições o cineteatro. O cineteatro foi ficando degradado, hoje está em obra, vamos ter uma recuperação, penso eu também, com a intervenção desta Câmara, melhorando o projeto anterior, também é preciso dizer isso, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, e portanto estão a fazer o trabalho que é exigido a quem está no poder quando se é confrontado com os problemas, e isso é também, de certa forma, reconfortante, mas, de facto, quando nós olhamos para Fátima, olhando porém, precisávamos de ter essa capacidade de ação. Não devia ser o Teatro Virgínia, aqui ao lado, em Torres Novas, a ter a agenda cultural por excelência da região, devia ser Fátima. Devia ser Fátima associada a um conjunto de infraestruturas que deviam lá estar e não estão, que deviam ter sido projetadas e não foram, e que continuam a não ser pensadas. E, portanto, nós, do ponto de vista daquilo que é o trabalho que os meus colegas vereadores têm feito, que o PS tem feito, claro que a seguir aqui às eleições de 2017 houve aqui um período de reflexão, houve aqui também um período de certo modo de lamber as mágoas e as feridas, porque é natural também na nossa vida, quando vamos um tombo, às vezes depois ficamos ali um tempo que andamos a refletir, mas agora também é tempo de arregaçar as mangas, de olhar para a realidade que existe, para as novas gerações, sobretudo preocupa muito os jovens do Concelho de Orem e a criação de condições para que eles se fixem aqui, e isso precisa de facto de uma perspectiva completamente diferente daquela que tem tido, tem tido, toda a gente tem tido, todos os políticos têm tido, porque me parece. Claro que nós estamos aqui a 1 hora de Lisboa, a 45, 50 minutos de Coimbra, temos a 20 minutos de Fátima e de Leiria, e não se percebe bem porque é que nós não somos capazes de atrair mais empresas, não somos capazes de atrair mais cluster, fazer lobby de algumas áreas, quando temos a atração turística que temos e quando temos a capacidade económica das agentes do Concelho de Orem ao serviço, a sua capacidade de trabalho e de empenhamento ao serviço daquilo que é a criação de riqueza. Não se percebe bem, há aqui algum nó górdio que é preciso desatar e que é preciso refletir acerca dele, e a meu ver, tem a ver com a qualidade das políticas municipais. Acho que a qualidade das políticas municipais é determinante para que isso aconteça. E o PS tem soluções para essas falhas? Eu acho que nós já temos algumas ideias e acho que temos alguns projetos, alguns que ficaram pelo caminho e que devem ser recuperados, outros que ficaram necessariamente pelo caminho e não eram execuíveis, como acontece sempre na gestão municipal, e eu olho para aquilo que foi a campanha eleitoral de 2017, ainda ontem olhei para o manifesto eleitoral do PSD-CDS, do Orem Sempre, e escalculizamos aquilo tudo, não está lá obra nenhuma. É um conjunto de coisas mais ou menos assimétrica, com uma linguagem geral, não havendo compromissos nenhuns, e portanto dá para tudo e não dá para nada. Eu acho que o PS, quando for eleições de 2021, vai com o seu programa concretizado do ponto de vista da caracterização genérica do Concelho de Orem, e leva um conjunto de propostas que, se for merecedor da confiança da maioria dos eleitores, é para concretizar. Portanto, seja quem for que protagonize essa candidatura do PS, aqui há uma coisa que comigo, enquanto Presidente da Comissão Política do PS, as pessoas podem ter a certeza, é que não vamos prometer coisas que não podemos fazer,
não vamos prometer coisas que não sejam execuíveis e não vamos fazer nada que não esteja devidamente estudado e previamente estabelecido no nosso programa estratégico para o desenvolvimento do Concelho de Orem. Eu julgo que nós tivemos a infelicidade de um Presidente de Câmara não ter aceito a instalação aqui do hospital que está hoje em Abrantes, e isso condicionou muito, mas de lá para cá também não fomos capazes verdadeiramente de atrair fosse o que fosse de natureza regional ou de natureza nacional. E nós temos todas as condições para, se não quisermos aqui mais no interior do Concelho, pelo menos na freguesia de Fátima, instalar alguma coisa do ponto de vista nacional que, do ponto de vista regional, que marque de forma diferenciadora a atração dessa juventude, da criação de emprego e que traga um cluster ou uma área de serviço público específica para Fátima. E nós não conseguimos. Repare que nós conseguimos tudo e mais alguma coisa em Fátima, não é? Portanto, tem-se visto ali, ao longo destes últimos 30 anos ou 40 anos, um conjunto de construções que depois, mais tarde, vêm a ser legalizadas, pedreiras que alargam o seu âmbito de extensão e de exploração sem nenhum licenciamento, e depois andam aqui os processos, anos e anos e anos, na Câmara Municipal, não é? Mas a Câmara Municipal não foi capaz ainda de dar espaço para que um hospital privado aparecesse em Fátima, e o projeto tem 15 anos. E, portanto, é preciso responder a estas coisas, quer dizer, é preciso responder a isto, não é o A, o B ou o C, é o município tem que responder a isto. Como é que isto é possível? Quando há fatores de atratividade económica para vir para o Concelho, sermos nós próprios não conseguir desenvolver as demarches necessárias para suspender o PDM de uma vez por todas naquele sítio, permitindo a construção, fazendo o que fosse preciso para não deixar fugir esse investimento, e de por cima investimento que nos dói, porque é investimento originário no Concelho, de gentes que querem investir aqui. E portanto isto não é compreensível para a realidade das pessoas, e não se percebe, mesmo para quem anda na política como eu há muitos anos, qual é a questão, porque nós vimos o governo, não é? De vários governos a deixar instalar operações industriais, classificando-as de PIN, não é? Dando, portanto, interesse nacional ao investimento, e nós no município não somos capazes de declarar um hospital privado em Fátima, ou outra coisa qualquer, quer dizer, não estou a dizer só essa, porque já por diversas vezes apareceram aí investidores a querer fazer investimentos noutras áreas, e o PDM não deixa, mas se forem aqui para o município ao lado, o PDM não deixa, mas altera-se, ou mexe-se, ou suspende-se e permite-se. Portanto, nós precisamos todos fazer uma reflexão acerca disto para termos um melhor concelho, que sobretudo é isso que nós desejamos, é que haja uma melhor qualidade de vida e que as pessoas vivam melhor e se sintam melhor aqui. O António Gameiro é da Assembleia, da República, mas é membro também da Assembleia Municipal, que é um órgão que se apresenta renovado na prática política que tem, e também com maior visibilidade. Que PS é que quer ver representado neste órgão? Um PS mais político ou uma frente ativa na contestação à administração? Não, nós temos feito aí onde eu estou, portanto, neste momento eu sou o decano dos deputados municipais, né? Apesar de ter 49 anos, já estou na Assembleia Municipal desde 1997, já sou o único desse tempo, embora tenha estado 4 anos como vereador da oposição entre 2001 e 2005, mas 2005 para cá tive ininterruptamente na Assembleia Municipal. E a Assembleia Municipal é um lugar de excelência, de confronto de ideias, de oposição à gestão municipal naquilo que é censurável e criticável, mas também de voto a favor daquilo que é bem feito, porque verdadeiramente o que interessa é que quase tudo seja bem feito para que as pessoas sintam aquilo que é o trabalho do município e as políticas públicas a seu favor. Agora, nós, de facto, temos sintomaticamente uma diferenciação relativamente à anterior legislatura, entre aspas, ao anterior mandato, por parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que tem feito um esforço de dignificar a Assembleia Municipal, de dar outras condições que nunca teve, e, ao mesmo tempo, isso tem dado protagonismo à Assembleia Municipal. O regulamento que vinha de trás da emissão online das Assembleias Municipais
pela internet, é uma coisa que vinha atrás, mas nunca tinha sido concretizada verdadeiramente e que está agora operacionalizada. Há um conjunto de outros meios que os deputados municipais sentem que são a seu favor, mas o Sr. Presidente da Assembleia Municipal tem feito o favor de ter estado atento aos sinais que nós também vamos dando relativamente a algumas coisas que não estão bem. Então antes de ontem recebemos um mail a dizer que as atas da Fatipar já estão disponíveis na Assembleia Municipal para serem, analisadas, quando se tentou ali por outras vias, nomeadamente a Câmara Municipal, dizendo que não tinha nada a ver com o facultar de atas de uma sociedade onde é sócia. Portanto, se a Câmara Municipal é sócia, tem que ter acesso às atas e tem que as disponibilizar aos seus sócios, neste caso aos representantes políticos dos partidos, para as poderem analisar e para poderem analisar a situação jurídica ou económica da empresa. Mas eu queria dizer que nós estamos ali para fazer oposição, e fazer oposição tem esses dois momentos. Tem o momento de uma consciência crítica aguda relativamente aos assuntos que interessam aos orienses em geral, sobre aquilo que é menos bem concretizado, aquilo que é menos bem pensado, aquilo que às vezes tenta escamotear, porque também há essa tentação, e depois numa segunda visão e numa segunda atitude é ser consequente com aquilo que é o interesse municipal, que é estar ao lado das políticas públicas que são a favor das pessoas, quando elas são bem pensadas e são bem concretizadas, e desse ponto de vista não temos nenhum pejo em dizer que temos muito gosto em participar na construção do dia-a-dia do Concelho de Orem, com aqueles que estão hoje no poder e que amanhã estarão na oposição. Orem continua a bater-se com questões de identidade. O que é que defende? A regionalização ou a descentralização de competências para os municípios? Bem, eu durante 4 anos escrevi um artigo no Notícias de Orem, entre 1995 e 1999, sobre a regionalização, defendendo a regionalização. Mas era bom talvez explicar aos ouvintes do que é que estamos a falar, porque o Governo tem hoje um pacote de descentralização que tem a ver com competências que estavam na administração central e que passam para a administração local. E, portanto, vêm acompanhadas de um pacote financeiro. Tem um pacote financeiro, este ano, de 300 milhões de euros, acompanhado também de um aumento de 10% das transferências para os municípios, no valor de 278 milhões de euros. E, portanto, os municípios recebem essas competências que eram da administração central e passam eles a executá-las na educação, na saúde, na cultura, no desporto, na ação social, nas questões do ordenamento do território, nas questões nas questões do ambiente, etc. Bem, esse é um figurino em que o Estado acha que há competências que tem na sua mão que são melhor executadas por aqueles que estão no poder local. E, portanto, a autarquia local recebe essas competências por via de transferência legal e depois de um contrato onde está associado as competências ao valor financeiro para as executar. Já tinha acontecido na educação em diversas áreas ao longo destes últimos anos. É uma forma do Estado se ver livre de um conjunto de coisas que são muito melhor feitas, como é óbvio, junto das populações. Outra coisa é o Estado, enquanto pessoa coletiva, estar centralizado no terreiro do Paço, do ponto de vista de todas as suas competências que mantém, além dessas que já passou por via da descentralização para os municípios, ou verdadeiramente também há ainda nessas competências que lá ficam um conjunto de competências que já não devem estar ao nível do município, mas devem estar ao nível da região, nas mãos de uma pessoa coletiva diferente do Estado, com autonomia política própria para as planear. Eu parece-me que sim, porque repare, a rede de transportes interregional deve ser planeada por quem? Pelo Ministro dos Transportes que está em Lisboa, no Terreiro do Paço, ou por uma entidade regional que tenha sede em Santarém e conheça o Distrito de Santarém e o Oeste, por exemplo? Para termos aqui acesso à praia e termos aqui uma relação também com a economia de Leiria e com a economia regional do Oeste. As políticas de ordenamento do território enquanto PROT, enquanto, portanto, Programa Regional de Ordenamento do Território, devem estar nas mãos de alguém de Lisboa ou devem estar nas mãos de alguém do Distrito de Santarém que esteja à frente dessa entidade e que tenha uma visão alargada, abrangente e de intercomunicação permanente
com os autarcas de freguesia, com os autarcas de Assembleia Municipal, com os autarcas presidentes de Câmara e Vereadores, numa interlocução que permita olhar para o ordenamento do território a todo o tempo e perceber estas coisas que eu há pouco aqui disse, do ponto de vista um pouco idiosincrático, porque ninguém percebe bem o porquê, não é? E, portanto, do ponto de vista da gestão dos meios de saúde, justifica ter pequenos ACEs ou ter um grande ACE da saúde, que não há ARS, que está, mais uma vez, na Miguel Bombarda em Lisboa, mas aqui na região, com agentes da área da saúde que olhem para a saúde das nossas populações e rapidamente possam alterar a escala do médico para aqui, a escala do médico para ali. Agora estamos com mais gripe, portanto é preciso atender mais aos hospitais, vamos alocar médicos aos hospitais. Agora não há gripe, vamos tirar médicos dos hospitais, vamos pô-los nas estações de saúde. Toda essa gestão regional das políticas mereceria, a meu ver, que nós pudéssemos avançar com o projeto de regionalização, e aquilo que o Primeiro-Ministro tem dito é que o quer, mas que é preciso criar condições primeiro para isso, e eu também acho que é necessário fazer algumas alterações ainda e alguma democratização que as CCDRs, por exemplo, vão ter ainda este ano. Segundo é público, parece que teremos eleições para as CCDRs até ao próximo mês de julho, e isso é, a meu ver, um bom primeiro passo para que se perceba aqui, em cada uma das freguesias, em cada um dos lugares, que há alguém que foi eleito pelos nossos autarcas que está lá em cima, em termos regionais, não é em termos de governo, em termos regionais, a comandar os serviços para já nesta primeira fase, antes de o Estado pegar em mais um pacote de competências e as passar para as regiões. Eu acho que, tirando aqueles que, do ponto de vista sensacionalista e demagógico, acham que isto aumenta custos, eu acho que isto faz muita poupança de custos, porque nem que se gasta algum dinheiro em alguns cargos, porque eu acho que devem ser só alguns, remunerados para isto ter gente profissional à frente. Eu julgo que aquilo que se poupa em burocracia dos processos irem para Lisboa, para andarem para lá a arrolar, dos autarcas todos do país irem todos para Lisboa a correr atrás dessas competências para ver os seus problemas resolvidos no dia a dia, e aquilo que as empresas sofrem para resolver muitos dos problemas, se houvesse uma regionalização verdadeira, onde também a União Europeia percebesse e entendesse, com um quadro comunitário de apoio 2027-2033, que tivesse já os fundos regionais alocados a quem gera também regionalmente as competências políticas, eu acho que isso faria com que a nossa economia desse um grande salto. E é preciso ver e olhar para os casos comparados. É que nos países onde isso aconteceu, mesmo os que aderiram à União Europeia, veja-se o caso da Polónia, o caso da Hungria, em que aconteceu uma certa regionalização dos fundos, acompanhada de uma certa regionalização de competências políticas, o crescimento económico tem estado nos 5, 6, 7%. E nós estamos aqui no limiar dos 2, 2,5%, não saímos daqui. Portanto, é preciso fazer alguma coisa para que, de facto, a nossa economia possa respirar um pouco mais, para que as nossas empresas tenham mais capacidade de investimento, mais livre iniciativa e desamarrar um pouco desse Estado que é muito centralizador e que vem lá atrás de outros tempos. Nós vamos começar e estamos quase a chegar ao final do nosso espaço. Vamos voltar ao início da nossa conversa, ou seja, eu disse que o PS estava assim um bocadinho desarrumado ou sem rumo e o lema era esse mesmo. Acha que o PS, estando a 2 anos, não é? Estamos mais ou menos a 2 anos do próximo ato eleitoral para as autárquicas, o PS ainda vai a tempo de arrumar a sua casa, sabendo só, desconhecendo-se ainda se o PSD vai ou não concorrer em coligação, né? Porque concorreu em coligação nas últimas autárquicas. O PS está a tempo ainda de arrumar a sua casa, se é que ela estava desarrumada? Não, o PS tem a casa em arrumação. Portanto, nós... Então estava desarrumada. Estava desarrumada num certo momento, num certo sentido, porque aquilo que acabei de dizer é que nós queríamos um novo rumo, e esse novo rumo tem a ver com rearrumar a casa, não é? Quando nós chegamos a casa e queremos ter uma casa diferente, também tiramos os móveis da cozinha, passamos para a sala, da sala para o outro lado e tal, compramos uma cama nova, um colchão e tal, e damos uma pintura à casa, e nós também vamos fazer literalmente isso. Portanto, para já vamos fazer algumas obras ali na nossa sede, para lhe dar mais conforto e mais capacidade de trabalho, mais conforto para atrair mais também os militantes e para sentirem melhor quando estamos ali nas reuniões, que são muitas, mas por outro lado também tenho estado já a fazer um trabalho neste mês e tal, de contactar todos os candidatos que foram candidatos às juntas de freguesia, todos os membros da Assembleia Municipal, outros quadros do partido que andavam por aqui e por ali sem rumo,
para que venham para este rumo e, ao mesmo tempo, tenho feito alguma justificação do percurso feito e daquilo que queremos fazer. Ontem começámos com uma iniciativa das mulheres socialistas, que foi uma caminhada, ao invés de fazer mais um jantar, mais um almoço, não, uma caminhada a favor da sustentabilidade e daquilo que é a qualidade urbana que desejamos e cívica que desejamos para a cidade de Orem, no sentido de juntar as pessoas à volta de uma ideia em que, quando a Clara Zetberg, em 1910, na Segunda Internacional Socialista, propôs a criação do Dia Internacional da Mulher, e que foi aprovado de imediato, e que desde então temos esse Dia Internacional da Mulher, ela esse dia tem que ter um sentido, e esse sentido tem que ser o de valorizar o papel da mulher na sociedade, não só para a ação tradicional que a mulher tem na sociedade, que essa está a desaparecer, mas para a ideia de igualdade e da afirmação de igualdade, quer na oportunidade, quer no tratamento entre homens e mulheres. Não faz nenhum sentido hoje haver diferenciação. Ainda temos 14% de diferença média de salário entre homem e mulher. E, portanto, isso tem que desaparecer. Nós temos que fazer pressão e força para que haja uma mudança das políticas nacionais e municipais na valorização do papel da mulher. E, portanto, dada a ausência de outra atividade no Conselho de Orem relativamente a isto, nós achámos que o PS devia marcar essa presença, marcar a agenda, no sentido de convocar as orienses e os orienses que entendessem a estar presentes nessa caminhada. Tivemos cerca de 300 portanto, cidadãos que quiseram disponibilizar-se para isso. Uns vestiram a camisola do PS, outros não vestiram, ninguém obrigou nada de maneira nenhuma, cada um fez o papel que achou que devia fazer, ou pessoas que não quiseram tirar fotografias, outros que não se importavam de tirar fotografias, mas sobretudo estivemos ali pelas mulheres. O PS também é uma plataforma social a favor da cidadania ativa e do trabalho político que deve ser feito no Conselho, de reflexão, e sem esta coisa da partidarita absolutamente, a meu ver, evitável, que os do lado são bons e do outro lado são muito maus. Não. Somos todos razoavelmente bons, às vezes uns temos mais capacidade que outros de fazer em determinado momento, mas isso depois também é a diferenciação que permite que o eleitor escolha entre A, B, C ou D. Agora, eu, neste momento, tendo a casa em vias de ficar arrumada, e quero ver se até meados de junho deixamos toda esta área resolvida, de contactos e etc., quero no mês de junho fazer um encontro e um convívio de autarcas do PS, e quero ter até ao final do mês de dezembro todos os candidatos às juntas de freguesia escolhidos, e até março do ano que vem a equipa da Câmara, a equipa da Assembleia Municipal também votada em comissão política, para que os socialistas, os independentes, aqueles que se revêem numa capacidade alternativa de uma outra gestão municipal, se possam juntar a nós. E, portanto, faço um apelo a todos aqueles democratas, aqueles que não se revêem nesta circunstância de ver o município mais ou menos de forma ambígua, sem uma ideia genérica para aquilo que quer para o Conselho de Orem, e que acham que é possível construir essa ideia alternativa com base naquilo que eu acabei de dizer, que se juntem a nós. E, portanto, eu sei que há muita gente que tem tanto ou mais qualidade daqueles que são do PS, que não se revendo no PS, revêem-se de facto numa outra alternativa política. E, portanto, eu acho que há um espaço também de convívio, de participação, de discussão e de aproximação de posições, para que possa haver no Conselho de Orem uma ideia alternativa à que existe hoje, porque até agora aquilo que eu vejo, e já o escrevi, é na maioria dos casos Orem sempre a perder, Orem sempre a ganhar. Não tenho encontrado grandes exemplos. E, portanto, tem que se pensar, de facto, numa alternativa para pôr Orem sempre a ganhar e não Orem sempre a perder. Há pouquinho falou-me nos encontros que vai ter, vai dirigir-se a todas as freguesias aos sábados, dentro de pouco tempo, percebi abril, será? A partir de abril. O que é que vai acontecer exatamente nessas deslocações do PS às freguesias? Portanto, nós vamos ter uma agenda previamente publicitada dos sítios onde vamos e de com quem vamos falar.
vamos convidar a comunicação social, vamos convidar a generalidade da população e dos agentes políticos a acompanharem-nos. Eu gosto sempre de... porque também fui ensinado assim e a minha formação não me permite outra coisa, que é sublinhar o papel que os outros também são capazes de fazer, e nós iremos ver bons e maus exemplos. Não vamos só andar atrás aqui de catar, agora está aqui um tubo roto, amanhã está uma valeta por limpar. Não. Vamos analisar o estado geral do Conselho Freguesia a Freguesia, fazendo valer aquilo que está bem feito, e ao mesmo tempo também denunciando e criticando aquilo que estiver menos bem. Quero dizer que, por exemplo, na Assembleia Municipal nós temos feito essa denúncia, essa análise crítica, nós aliás, e também o MOV, que tem feito isso muito bem, porque de facto temos em conjunto uma ideia diferente daquela que quem está no poder tem. É legítimo, é natural, não queremos por isso mal nenhum àqueles que estão no poder, queremos sim que o município possa pensar, através daqueles que lá estão, refletir a crítica que vem da oposição como crítica construtiva a favor de melhores opções para o Conselho de Orem. E a partir de abril é isso que vamos fazer, é estar no terreno uma vez por semana para ver o estado das freguesias e do Conselho em geral. Andar por aí, andamos todos os dias. É já uma pré-campanha, não é? O ver o estado do Conselho para depois... Sim, porque, vamos lá uma coisa, não faria sentido 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses depois de Orem Sempre estar no poder, ir à procura das freguesias para ver as grandes mudanças. Agora, 2 anos e meio depois, portanto falta 1 ano e meio para as eleições autárquicas, 2 anos e meio depois, acho que faz sentido começar a ver essa grande mudança que foi anunciada em 2017, como o Redentor que aí vinha para tudo suprimir as nossas falhas, que resultados é que tem para apresentar. E, portanto, nós já sabemos, desta visita que fizemos da última ação municipal, que as obras que estão em curso são mais de 80% em termos de valor, obras que foram planeadas, projetadas pelo anterior executivo, assim como esta avenida aqui de Orem, a Avenida de Novos Pereira. Portanto, é mais uma obra que veio de trás. Tudo certo, e o Sr. Presidente da Câmara assumiu isso e muito bem, só lhe fica bem dizendo que, bem, é sempre assim também, o PS em 2009 herdou projetos que vinham atrás, sim, também herdamos projetos, mas herdámos mais dívidas que projetos. Ele herdou só projetos e dinheiro fresco vindo da União Europeia, sem dívidas. Portanto, nós precisamos de facto de olhar para isso com realismo, e aquilo que queremos fazer é que juntar pessoas e juntar ideias para uma alternativa a bem do Conselho de Orem, não a mal de ninguém. O António Gameiro é o candidato natural do PS à Câmara Municipal de Orem, à presidência da Câmara Municipal de Orem. Eu ouço muito isso, mas não. Ouço muito essa frase, muita gente me interpela nesse sentido, mas eu julgo que o PS tem os meios próprios, os órgãos próprios e as reflexões próprias para fazer sobre essa matéria, e a seu tempo saberá quem é o candidato do PS. Eu nunca me ponho de fora de nada que tenha a ver com os interesses do Conselho de Orem, como sabem, e é reconhecido por todos os agentes políticos aqui no Conselho, mas também nunca me pus em bico dos pés para nada, nem aqui, nem noutro sítio. E, portanto, gosto de trabalhar as questões políticas a favor das pessoas e dos territórios, mas acho que há um tempo para tudo, e agora é um tempo de arrumar a casa. A seu tempo veremos que perspectiva que o PS tem. É uma hipótese como outras. Repara, o PS tem o Dr. José Alho, a doutora Cília Seix, que foi candidata, como 2 excelentes quadros para poderem ser candidatos. Mas há também pessoas independentes e pessoas militantes do PS que não estão na política ativa, que seriam excelentes candidatos à Presidente de Câmara Municipal. Portanto, eu não ponho isso em primeiro lugar na minha vida pessoal, porque, como sabem, tenho uma vida académica e política de outra natureza na Assembleia da República, mas nunca deixarei de estar atento aos sinais e de dizer presente quando isso se justificar e eu achar que é o momento adequado. Quero dizer que estou muito feliz com os órgãos que foram feitos no PS. Nós temos, de facto, uma grande equipa. Tem sido demonstrado na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, a nossa capacidade e, portanto, vamos ainda exponenciá-la mais, juntando mais um conjunto de pessoas e de quadros que querem dar o seu contributo ao Conselho de Orem. Disse-nos há pouco que até dezembro queria ter todos os nomes dos presidentes de junta do Conselho, e o nome do candidato também será nessa altura?
o nome do candidato até março. Em março aprovaremos. Em março do ano que vem. Para daqui a um ano teremos a nossa Comissão Política para votar o nosso ou a nossa candidata à Câmara Municipal, o nosso ou a nossa candidata à Assembleia Municipal, e a partir daí faremos as listas para os respectivos órgãos. Dr. António Gameiro, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui connosco. Iremos conversar agora várias vezes, porque estando agora neste cargo, será nosso convidado várias Sempre vezes. ao seu dispor. Muito obrigada e muito bom dia. Obrigado. ABC Portugal 92.3 é muito melhor.